Oi, desculpa, mas eu recebi uma ligação e acabou não conseguindo mais enxergar vocês. E agora então nós vamos lá pro tema. Obrigada então pela frequência aí que vocês têm me assistido, me acompanhado. Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia. E então, retomando o assunto, para quem está chegando, eu vou falar sobre esteatose hepática. Bom, gente, em primeiro lugar, oi tia Miriam, tudo bem? Em primeiro lugar, o fígado é um órgão super importante no nosso corpo. Nós não temos nenhum outro órgão que faça o que o fígado faz. E a gente só tem um fígado, né? E também por isso que a gente tem que cuidar bem dele. A principal função do fígado é fazer a desintoxicação do organismo. Então, tudo que nós comemos e bebemos passa pelo fígado. Seja ele sólido, líquido, seja ele medicamento, seja ele álcool, enfim. Tudo que entra na nossa boca é passado pelo fígado. Então, o fígado é um grande transformador do corpo. Ele é responsável por não só fazer a detoxificação do nosso organismo, mas também para fazer a metabolização de carboidratos, proteínas, gorduras. Tudo é metabolizado, digerido pelo nosso fígado. E aí então ele transforma todos esses nutrientes e dá o destino a eles. Então veja a importância que tem o fígado. Além disso, gente, ele é a maior glândula do nosso corpo. Ele faz também a síntese, a produção de várias vitaminas e minerais. Então nós temos aí um órgão que de fato ele faz muita falta quando doente. Pois ele vai complicar a saúde de uma maneira geral. Por isso que nós não podemos maltratar o nosso fígado. Então, desde pequeno, é importante saber o que a gente come, o que a gente bebe, né? Mesmo na infância, na juventude, para que a gente consiga manter uma saúde hepática, vamos dizer assim. Fazer com que esse órgão funcione de uma forma plena, ok? Então nós temos aí todas essas funções super importantes, né? As principais funções que o nosso fígado faz para o nosso corpo. Digestão. Então tudo isso é importante, né? Para a gente preservar a saúde dele. E quais são as principais doenças que podem ocorrer no fígado? Nós temos aí as hepatites, que podem ser virais, como vocês já conhecem, a ABC. Nós temos aí a hepatite medicamentosa. Então, pessoas que usam medicação de uso contínuo, medicamentos fortes, é lógico, às vezes é impossível, tem por conta de algumas doenças, e aí pode adquirir uma hepatite medicamentosa. E também a gente tem hepatite alcoólica, que é pelo paciente, pelas pessoas que têm um excesso muito grande de bebida alcoólica com muita frequência. Fora isso, a gente tem a cirrose, que também é uma doença que pode ser em virtude de uma sobrecarga hepática e principalmente a bebida alcoólica. A gente tem as fibroses e nós temos a disfunção, a insuficiência hepática, que é quando o órgão ele funciona de uma maneira não adequada, não plena, não 100%. E nós temos também a esteatose hepática, que é a doença que a gente vai falar sobre ela hoje. A esteatose hepática, gente, nada mais é do que uma infiltração, um acúmulo de gordura dentro dessas células que chamam-se hepatócitos. Então, as células do fígado chamam-se hepatócitos. E lá dentro desse fígado começa a se acumular muita gordura. Qual que é a principal causa que pode aumentar o risco de eu desenvolver a esteatose hepática? Principal causa é a obesidade, gente. A obesidade, principalmente, que a gente chama visceral, central. Aquela barriga grande que a gente tem em virtude de ter muita gordura acumulada. Essa é a principal causa que pode gerar uma esteatose hepática, né? A segunda causa é o alcoolismo. Então, pessoas que bebem muito e frequente pode levar a aumento da gordura no fígado, mesmo sendo magras, ou seja, mesmo se eu não tiver uma grande quantidade de gordura na região do abdômen. E outras causas, como diabetes, hipertensão, também podem aumentar o risco de eu ter esteatose hepática, certo? E aí, eu tenho essa doença, necessariamente eu tenho sintoma?
Não, a maioria das vezes o paciente nem sabe se tem, se ele não faz o exame. A maioria das vezes a esteatose hepática ela não causa nenhuma dor. Ela só vai causar dor se eu tiver com um grau mais severo, mais intenso. Então, se eu tiver com muita gordura nesse fígado, eu posso realmente começar a ter uma dor abdominal, né, do lado do fígado e ter um transtorno, alívio digestivo, começar a ter náusea, porque como eu falei para vocês, o fígado é um grande transformador do nosso corpo, ele é responsável pela digestão, então eu posso ter problemas decorrentes dessa disfunção que eu começo a ter no fígado em virtude de eu ter muito acúmulo de gordura, porque é um órgão que vai ficar sobrecarregado de gordura e não vai manter as funções plenas dele, que todas as que eu falei anteriormente para vocês. Oi, Ruth, tudo bem? Eu vou deixar as perguntas para fazer sempre por depois, tá? Porque tem bastante coisa para me falar hoje para vocês e eu não quero me estender mais do que 60 minutos, porque vocês sabem que eu não posso, ok? Oi, Silvia, tudo certo? Então, gente, a maioria das vezes a esteatose hepática não gera nenhum sintoma, só se ela tiver num grau mais severo, mais intenso. E aí a importância de vocês sempre estarem fazendo os exames de rotina. Principalmente quem já está nesse grupo de risco, que bebe muito, que come mal, que tem gordura muito central aqui, muito acumulada na região do abdômen, seja homem, seja mulher. Então, que tem diabetes, que já tem um colesterol elevado, que tem uma hipertensão. Então, todas essas pessoas que já têm esse tipo de disfunção ou se apresentam nesse formato, como eu falei para vocês, são pessoas que têm que fazer pelo menos uma vez por ano, se não a cada 6 meses, exames de transaminases hepáticas, TGO, TGP e gama-GT. Porque a partir do momento que eu tenho gordura no fígado, eu tenho um processo inflamatório. E aí eu vou ter uma alteração nessas transaminases, que são marcadores inflamatórios do fígado hepático. Fora isso, eu tenho que fazer um ultrassom do abdômen, porque no ultrassom de abdômen eu consigo detectar, oi Neide, boa noite, se eu tenho a esteatose hepática e em que grau ela se encontra. Então eu já tenho várias nomenclaturas que eles vão utilizar, cada laboratório usa uma, no fim tudo é para falar a mesma coisa. Tem gordura? Não tem gordura. E a quantidade que você tem, dependendo da quantidade, ele vai te dar um grau leve, moderado ou severo. Aí vocês vão ao médico e aí o médico fala, olha, você está com gordura no fígado e não tem remédio para isso. O que você tem que fazer é emagrecer ou diminuir a gordura que você tem na parte central, certo? Se você for um alcoólatra ou uma pessoa que bebe muita bebida alcoólica, ele vai falar, você tem que parar de beber, porque isso está afetando o funcionamento seu hepático, já está causando uma doença no seu fígado. Então, é isso que o médico vai falar, porque na verdade a gente não tem medicação para esse tipo de disfunção. Por isso a importância a gente da alimentação. E é isso que eu vou discorrer. E afinal, Roseli, o que eu detectado, uma vez que eu detectei que eu tenho esteatose hepática, o que eu tenho que fazer? Né? E aí eu fiz uma semana e graças a Deus... tá. Muito bem. Então, primeiro lugar, gente, nós vamos ter que usar alguns critérios na alimentação para, primeiro, reduzir meu peso caso eu tenha uma obesidade, principalmente abdominal. Segundo, eu tenho que dar alimentos anti-inflamatórios, porque como eu falei, o excesso de gordura no fígado, ele vai ocasionar inflamação. E se eu deixar essa inflamação embora, progredir, eu vou piorar esse estado inflamatório, vou piorar essa minha doença e isso pode ocasionar o que se eu não tratar? Uma cirrose e até chegar num câncer. Então, para vocês verem que não é tão simples assim. A esteatose hepática, gente, só deixa eu voltar um pouquinho para não esquecer de falar para vocês, e a obesidade está intimamente ligada com uma disfunção chamada resistência insulínica, ou seja, um pré-diabetes, que também acomete com essa gordura central. Então, veja bem,
A resistência insulínica é quando eu tenho mais insulina que meu pâncreas fabrica do que o necessário para poder modular minha glicemia. Então, a resistência insulínica, que é o pré-diabetes, mais a esteatose hepática, pode levar vocês a terem patologias, doenças muito graves. Inclusive, a gente pode chegar a ter a diabetes, como eu falei para vocês, e uma disfunção mais importante hepática. Então, voltando na dieta. A dieta ela tem que ser anti-inflamatória, os alimentos que eu vou ter que usar, eu vou ter que baixar o peso desse paciente, principalmente diminuir a gordura abdominal, eu tenho que usar alimentos protetores do meu fígado, certo? E tenho que fazer com que eu reduza também a resistência insulínica, esse pré-diabetes, tenho que prevenir isso e melhorar então a quantidade de insulina que meu pâncreas está fabricando. Tá claro? Se o paciente tiver ferritina alta, que às vezes é muito comum acontecer, oi, obrigada, o que a gente tem que fazer? Baixar também a ferritina. Por quê? A ferritina alta também é um sinal, é um marcador que vai dimensionar a inflamação que eu tenho, principalmente hepática no caso da esteatose, tá certo? Então a minha dieta, eu tenho que trabalhar todos esses pontos, ok? Então vamos lá. Primeiro lugar, gente, nós vamos começar a utilizar só gorduras poli e monossaturadas. Então veja lá, azeite de oliva, óleo de coco, castanhas, nozes, amêndoas, essas gorduras, gergelim, semente de gergelim, semente de linhaça, chia, essas gorduras, elas podem permanecer e devem permanecer, além de utilizar muito mais peixes de água fria. Por quê? Porque essas gorduras todas, elas são anti-inflamatórias, né? Então eu preciso de alimentos anti-inflamatórios. Como eu falei, o excesso de gordura no fígado causa inflamação. Então eu só vou manter isso. Roseli, eu posso grelhar com azeite? Eu posso usar uma gordura de coco? Pode. Você só não pode usar os outros óleos vegetais, certo? A gente não vai usar gordura saturada. Não pode usar fritura, né? A gente não pode comer aquela gordura da carne. Aliás, a carne vermelha tem que ser reduzida ou excluída. Ninguém vai comer mais carne vermelha quando tem esteatose hepática. Ainda mais se a gente tem uma ferritina também alta. Então eu reduzo não só pelo excesso de gordura, como excesso de toxinas. Então eu só vou comer, vou só ingerir as gorduras. Eu vou dar preferência, na verdade, para as gorduras mono e poliinsaturadas, das sementes, do azeite de oliva, tá? E do óleo de coco. Combinado isso? E o abacate pode comer? Sim! O abacate, gente, é uma gordura procedente de fruta. Então, quando eu tenho uma gordura à base da fruta, seja o açaí, seja o abacate, ele é bem-vindo. O que não é bem-vindo é a gordura de origem animal e a gorduras vegetais, como eu falei para vocês, que seja de soja, de algodão, de arroz, de milho, essa eu não coloco, né? Por quê? Porque elas têm um grau de saturação, são muito mais saturadas e muito mais inflamatórias, tá? Outra coisa, ferritina alta significa gordura no fígado? Muitas vezes, Bernadette, quando eu tenho gordura no fígado, eu posso ter associado a ferritina alta. Não só quando eu tenho a esteatose, mas é muito comum elas estarem associadas, porque a ferritina é inflamação também. Rosângela, castanha do Pará pode? Sim, acabei de falar que as sementes oleaginosas são muito bem-vindas, mesmo para quem tem a esteatose hepática, porque são gorduras boas. Então, essas gorduras podem ser consumidas. Então, falei da inflamação. Bom, eu também oriento uma alimentação rica em carboidratos bons, ricos em cereais integrais. Também a gente pode colocar aveia. Alguém me perguntou aí, Gisele, aveia é muito bom. Porque a aveia, gente,
tem fibra solúvel e ela vai fazer com que eu vá diminuir meu colesterol, eu diminuo a minha gordura no fígado, eu também vou fazer com que a aveia module minha glicemia. Então ela é importante também ser utilizada. É um carboidrato que a gente chama de baixo índice glicêmico. Eu só não posso usar os carboidratos de alto índice glicêmico, que são os refinados, os açúcares, as farinhas, porque isso vai aumentar minha gordura no fígado. Então eu vou usar o carboidrato do bem, que são o arroz integral, a aveia, a quinoa, uma mandioca, uma batata, uma abóbora, a beterraba, a cenoura, isso pode, tá? As frutas, de uma maneira geral, eu vou falar da alcachofra já, gente, que eu falei aí no meu stories da semana passada. A alcachofra é muito boa como proteção para o fígado, e também é rica em fibra. Então, todos os carboidratos integrais, eles não só não vão deixar com que a gente altere demais a resistência insulínica, né, não piore para chegar a ter diabetes, como também vão evitar que esse carboidrato que é refinado, que chega rápido na circulação, eleva a sua glicemia, aumente a gordura do fígado. Então, sempre vocês vão consumir carboidrato em quantidades adequadas, tá? E carboidrato do bem, carboidrato que tem associação com fibras, carboidrato que não esteja refinado. E quem que eu não posso usar? Eu não posso usar os farináceos. Então, massa, pão, bolo, bolacha, pizza, né? Farinhas de uma maneira geral, açúcares de uma maneira geral, açúcar, tanto açúcar refinado. Oi tia, tudo bem? Ou açúcar refinado, ou doces. Então tudo isso vai piorar muito a minha esteatose hepática. Isso tudo vai se armazenar mais gordura, vai fazer armazenar mais gordura no fígado. Não deve ser usado nenhum suco de caixinha. Nós vamos usar a fruta que tem a fibra associada. Tá claro isso para vocês de carboidratos? Então, carboidrato à base de raiz, carboidrato à base de cereais integrais e carboidrato à base de frutas. Outro tipo de carboidrato não é bem-vindo, né? Vamos usar esse tipo de carboidrato. E não esquecendo que alguns legumes também têm carboidrato. Podemos também usar os grãos. Olha, obrigada, Silvana. Posso usar ervilha, lentilha, grão de bico, feijão? Pode. Esse é o carboidrato do bem. É um carboidrato que tem aquela casquinha do feijão, do grão de bico, tem já uma casquinha ali que tem fibra, então não vai alterar sua glicemia, não vai fazer com que esse carboidrato chegue rápido aí na forma de glicose, de açúcar na circulação, e não vai então aumentar a chance de aumentar a gordura do fígado. Oi Andréia, tudo bem? Então, gente, é importante a gente considerar esses carboidratos e não o que a maioria das pessoas, infelizmente, que tem gordura no fígado come. Outra coisa que vocês têm que considerar, consumir mais vegetais e legumes, né? Crus e cozidos, e as frutas, como eu já falei. Por quê? Dentro desse universo vegetal, a gente tem muitas vitaminas e minerais. E essas vitaminas C, vitamina E, vitamina A, elas vão agir como antioxidantes e protetoras do fígado. Então eu vou comer a laranja com bagaço, eu vou comer a manga, eu posso comer o abacate, como eu falei para vocês, eu posso comer o açaí, eu posso comer a uva, eu posso comer abacaxi, Não tem nenhuma fruta que é proibida para quem tem esteatose hepática. A menos que a pessoa tenha alguma intolerância, mas não tem. Agora, o que não dá para fazer? Uma outra coisa que estão me perguntando aqui que é importante. Dá para reverter? Sim, dá para reverter a gordura no fígado, sim. A gente resolve isso com alimentação e exercício físico. Então, isso eu tive casos e casos e casos aqui. Eu falo para vocês que até o médico se assombrou, se assustou, depois de 6 meses, ver o mesmo paciente que estava com grau elevado de esteatose hepática, depois de 6 meses aparecer lá com outro padrão totalmente diferente dos exames.
Por quê? E só fez alimentação e exercícios físicos, né? Então, para vocês verem que eu não tô aqui fazendo vocês perder o tempo de vocês, nem perdendo o meu. O que eu tô passando para vocês são orientações importantes para que vocês consigam melhorar isso, porque não tem remédio. A medicação é melhorar hábito alimentar, é melhorar o estilo de vida de vocês, né? Para vocês poderem reverter totalmente o quadro, seja da resistência insulínica e seja da esteatose hepática. Então eu vou consumir mais vegetais e legumes, mais frutas, porque eu tenho fibra associada, porque eu tenho aí poderosas vitaminas, vitamina C, como eu falei para vocês, vitamina E, eu tenho aí toda a parte de minerais, o magnésio, então eu tenho potássio, eu tenho todos esse manganês, todo esse universo de vitaminas e minerais naturais que vão dar proteção para o meu fígado e vão agir diminuindo os radicais livres, que num processo inflamatório, oxidativo, eles estão em maior quantidade. Então vamos melhorar nossa quantidade, pelo menos 5 porções de vegetais e legumes ao dia, né? Antigamente nem existia remédios, era tudo exatamente. Então é essa época que eu quero resgatar de vocês. Não é o que nós, infelizmente, com a modernidade, com a tecnologia, a gente está fazendo, que muita gente, na verdade, faz, que é comendo cada vez comidas mais industrializadas. E a comida, quanto mais tempo ela tem de prateleira, quer dizer, quanto mais longa a vida que essa comida tem hoje de caixinha, de saquinho, de prateleira, mais vocês estão encurtando a vida de vocês ou de quem os come. Isso é uma grande verdade. Tá? O café, na esteatose hepática, a gente também vai reduzir, não é? O ideal é parar a bebida alcoólica. Lembra que o fígado, ele tá doente, então quanto menos sobrecarga eu der para ele, melhor. Outra coisa que eu vou fazer, gente, é comer as proteínas mais magras. Então, peixes, ovos e frango, melhor do que carne vermelha. Principalmente peixe, gente, de água fria por causa do ômega 3. E eles são mais fáceis de digerir. Eu não preciso fazer com que meu fígado se sobrecarregue, né? Aí trabalhando mais para poder digerir aquela proteína, que já é difícil de digestão. Então sempre dão preferências para proteínas magras e sempre assada, grelhada e cozida, que é importante em quantidades adequadas. Então, outra coisa, não deve ser consumido nenhum embutido. O que é embutido? Frios, gente, presunto, salame, mortadela, salsicha, linguiça, tudo isso a gente exclui da alimentação, tá? Temos que ter controle sobre o sódio. Então, alimentos industrializados, alimentos enlatados, alimentos que têm uma quantidade muito grande de sódio, tem que ser excluídos ou evitados. Eu falei na live passada sobre hipertensão e vocês já sabem quem são os alimentos mais ricos em sódio. Cuidado com esses saquinhos, porque tem uma quantidade de sódio muito alta. E cuidado mesmo com o sal rosa do Himalaia, porque ele também tem uma quantidade de sódio importante. Então, sempre para menos, tá? Então, já viram essa questão. Os embutidos eu já falei. Deixa eu ver o que eu tenho que falar mais sobre a alimentação. Então, pensando em tudo isso, como eu falei para vocês, outra coisa que eu quero falar e salientar é com relação lógico, o excesso de álcool. E aí a gente vai pensar, é lógico que a pessoa, como eu te falei para vocês, além do café, a gente vai tirar o álcool. E tem uma pessoa que até me escreveu hoje sobre o consumo de laticínios, Roseli. O que eu faço com leite? Eu posso consumir leite e derivados quando eu tô com uma esteatose hepática? Bom, açúcar não, viu, Edilene? Açúcar nenhum é bem-vindo porque ele vai fazer com que a gente armazene mais gordura no fígado. Então, tanto o açúcar refinado como a gordura saturada, eles devem ser evitados ao máximo, se não der para ser excluído. Tá? Então não se usa açúcar refinado quando você tem esteatose hepática, que só vai piorar essa disfunção. Agora, me perguntaram, então, voltando à questão de laticínios, eu posso fazer uso dos laticínios? Veja, se eu falei para vocês que o fígado é um órgão que também tem
a função de digerir proteínas e gorduras, o leite de vaca, ele tem uma quantidade, primeiro é proteico, é uma proteína de difícil digestibilidade, tem um teor de gordura muito alta. Então, para que eu vou consumir esse tipo de alimento que nem é bem-vindo na fase adulta e muito menos quando eu já tô com a esteatose hepática? Os queijos amarelos, gente, nem pensar, porque eles têm muita gordura saturada. Então, não vem ao caso eu consumir esse grupo alimentar quando eu tô com problema já da esteatose. O whey protein não tem problema, desde que você não tenha outro comprometimento. O whey protein é uma proteína que já está pré-digerida e ela não tem nenhuma implicação com a esteatose hepática. Pode ser tanto a do soro do leite, quanto o whey protein, as proteínas vegetais, as veganas, tá? Não tem problema, tá, Luzia? Pode consumir sim. Então, por exemplo, você pode bater um whey protein com aveia ou com uma fruta? Pode, tranquilamente. Agora eu vou falar até inclusive do gengibre, para quem tá me perguntando aí, de alguns alimentos que são protetores desse fígado. Eu falei o que pode e o que não pode, tá certo? Agora nós vamos falar. Bom, tem alguns alimentos específicos que eu adoro incluir na alimentação. O gengibre é um deles. Por quê? Porque o gengibre é anti-inflamatório. Então eu vou dar chá de gengibre. Eu vou poder fazer o suco verde, que é muito bacana. Rico em magnésio, rico em fibra. Posso fazer a couve com gengibre, limão e hortelã. Posso fazer isso, eu geralmente faço para quem já vem com a esteatose hepática, que funciona super bem. A espirulina é legal, assim como a clorela, porque vai fazer uma desintoxicação mais fácil, vai ajudar esse fígado também a fazer a detoxificação, tá? Comer muito dá insônia? Sim, se você comer muito, principalmente à noite, vai ter insônia. Então o gengibre é legal. A cúrcuma é muito interessante porque também é um anti-inflamatório, então aonde vocês quiserem pode colocar cúrcuma. O gengibre, voltando um pouco para trás, vocês podem pôr na água, além do suco verde, pode fazer o chá de gengibre, que é ótimo. A cúrcuma, aonde vocês quiserem pôr. Quer fazer um shot, também, tipo um shot, eu digo, uma mistura, né? Que a gente pode pôr a cúrcuma, o gengibre, a canela. Tudo isso é muito legal também para quem tem a esteatose hepática, porque tem aí tanto uma parte anti-inflamatória como antioxidante. Então é muito bacana. Pode fazer, Cíntia, couve com maçã e limão. Bota o gengibre que eu tô falando para você que vai melhorar mais ainda. Pode colocar uma pitadinha aí da cúrcuma, tá? Isso também é bem-vindo. Outra coisa importante é o alecrim. O alecrim, gente, ele melhora muito a digestão. Então, onde vocês quiserem pôr folhinhas de alecrim, o óleo de alecrim, dá para ser usado também. Então eu sempre uso, pode fazer o azeite e colocar dentro ali, ó, folhinhas de alecrim para poder fazer o tempero. Usar o vinagre de maçã que ajuda a digestibilidade. Usar limão, porque se eu falei para vocês, sim, posso usar a cúrcuma e o açafrão, são coisas diferentes, a gente pode usar os dois, tá? A gente pode estar usando os dois na comida. Então veja, eu vou usar o alecrim, eu posso usar tanto seco como eu posso usar também in natura. Posso usar alecrim na água? Pode, não tem problema nenhum. Doutora, quantas vezes por semana eu posso usar? Todo dia. Você pode usar a cúrcuma todo dia, o gengibre todo dia, o limão todo dia, o vinagre em horários diferentes. Não necessariamente tudo junto, tá? Ou então até um dia eu vou fazer um chá com gengibre, outro dia eu vou fazer o chá, eu vou pôr aí limão com de repente casca de maçã, que também é super antioxidante, legal. O alho e a cebola também são muito bons para a parte toda circulatória, antioxidante, a gente usa bastante. Vou usar também as brássicas. O que são brássicas? Que são hepatoprotetoras. Couve-flor, brócolis, repolho, eu uso bastante isso. Por quê? Porque eles são protetores hepáticos, assim também como a alcachofra. Alcachofra, tanto para quem quer comer alcachofra, que também tem muita fibra e tem
uma substância ali na alcachofra que vai ajudar muito, pode fazer chá de alecrim, que vai ajudar muito o fígado. Como também, gente, para quem não tem o hábito de comer, ou eu sei que também tem a sazonalidade, a gente pode fazer as cápsulas de alcachofra, que eu também uso bastante. A gente tem aí as cápsulas de alcachofra de diversas marcas hoje, dá para vocês também fazerem isso. Pode fazer gengibre e canela? Pode, é uma boa opção também, tá? Então sempre, gente, vamos colocar aí todo dia, ó, tem várias brássicas que vocês podem usar, mas pelo menos uma por dia a 2. Então, ó, repito, brócolis, couve-flor, repolho, o agrião, a rúcula, tá? O nabo também é legal para vocês estarem colocando aí no rabanete, tá? Não posso esquecer de falar tudo isso, por isso que tem uma colinha aqui. E, se possível, orgânicos, né? Por que orgânicos, gente? Porque daí eles vão estar livres desses agrotóxicos que vão também ser um grande empecilho para esse fígado que tá sofrendo, que tá doente, que tá inflamado. Então a gente vai dar menos trabalho para esse fígado. Quantas cápsulas? Geralmente a gente usa de 250 a 500 miligramas por dia de alcachofra. Para quem tiver o trânsito muito acelerado, então usa dose menor, porque a alcachofra pode acelerar o trânsito intestinal. A mesma coisa a questão da espirulina e da clorela, tá, gente? Elas são algas, tem muitas fibras. A alcachofra, particularmente, ela é extremamente legal, mas ela também tem muita fibra e pode acelerar um pouquinho o trânsito intestinal, tá? Uma coisa importante, o chá verde também eu uso muito, principalmente como antioxidante, e principalmente para quem tem ferritina alta. Então, depois do almoço, depois do jantar, a gente pode quelar, neutralizar a absorção, diminuir a absorção do ferro se eu usar o chá verde. Ele diminui a absorção de ferro, tá? Então, a gente pode estar usando o chá verde e, além disso, ele tem uma função antioxidante. Muito bacana. Além disso, a gente tem uma erva chamada cardo-mariano, que é a silimarina. A gente usa muito como suplemento também, né? Coadjuvante de toda aí essa dieta, no tratamento dessa dieta. Combinado a isso, eu uso a silimarina. Tem alguns suplementos já prontos de farmácia, a gente pode fazer manipulados. E quem tem a possibilidade de ter a erva, né? O boldo é outro chá muito legal para fígado. Ele só não é gostoso, né? Mas também ele é muito legal. Dá para ser colocado aí para intercalar com esses que eu falei para vocês, né? A vitamina D não pode faltar, porque ela é muito importante para a gente poder também estar restabelecendo toda essa função hepática, né? Porque até falei, já fiz uma live sobre a vitamina D, ela é um pró-hormônio e eu preciso aí ter dela, porque às vezes eu não consigo fazer, como eu falei para vocês, a vitamina D, ela tem que se converter parte no fígado para depois ir para o rim. E como esse fígado tá doente, às vezes ele não consegue fazer essa conversão, por isso a gente tem que ver sempre como tá a vitamina D para poder, se caso for necessário, fazer a suplementação, né? Ácido fólico, principalmente para quem é alcoólatra. Então, cuidado, a gente precisa ver como que tá o ácido fólico, ele é super importante e muitas vezes o paciente alcoólatra ele tem um ácido fólico baixo, então a gente precisa fazer suplementação ou então dar alimentos mais ricos em vegetais verdes escuros, que são ricos em folatos, tá? Quem tem doença crônica no fígado e pode melhorar, quem tem doença crônica no fígado, deixa eu ver o que ela escreveu, Kelly, quem tem doença crônica no fígado pode melhorar? Pode, se comer direito vai poder melhorar sim, com certeza, com todas essas dicas que eu tô falando para vocês. E tem mais um chá que eu dou muito, que é o dente de leão. Então, dente de leão, o boldo, a silimarina, alcachofra, tudo isso é muito legal para a gente poder estar usando na forma de infusões ou de suplementação pelas cápsulas. Mas toda suplementação, gente, elas têm que ser feitas sempre com um profissional. Não é chegar lá na farmácia agora e falar, escutei a live da doutora Roseli e vou começar a tomar isso.
Não é bem assim. Os chás, vocês podem começar a fazer o uso. Dente de leão, o boldo. Vamos lá, gente, pode fazer o gengibre, a canela. A canela, inclusive, ela vai ajudar, o gengibre e a canela, nas duas, tanto na esteatose hepática como na resistência insulínica. Então, vamos lá, gente, pode estar usando as duas coisas aí junto no chá, tá? Então, acho que todas essas dicas, elas vêm de encontro a ajudar vocês para melhorarem isso. Ótica Santa, fígado e diabetes. A gente tem maior risco de ter esteatose hepática num paciente diabético. E um paciente que tem esteatose hepática, ele também tem mais risco de desenvolver a diabética, né? Pela resistência insulínica, se não tomar cuidado, ele pode vir a ter diabetes. O Lugol é iodo, gente. Iodo é bom para digestão, é bom para tireoide, né? A gente está falando da esteatose, então eu não vou me deter sobre isso. A Luzia está falando sobre o óleo de cártamo. Eu não daria agora para esteatose hepática. A gente tem aquelas gorduras melhores para ser usada. Azeite de oliva, o óleo de abacate, a gente pode fazer até o óleo de gergelim, né? O óleo de linhaça, que é rico em ômega 3, mas não o óleo de cártamo, né? Tenho tireoide, posso consumir canela? Pode, não tem problema nenhum, né? A menos que você tenha qualquer outro comprometimento, mas não tem nada a ver. Obrigada, Vanfera, ok. E quais são as perguntas, gente? Vamos lá. E não esqueça que o exercício físico tem que estar em conjunto, né? Lógico. Por quê? Porque o exercício físico vai melhorar todo esse processo, vamos dizer assim, de redução de gordura, porque ele vai começar a utilizar mais as gorduras que eu tenho ali concentradas no fígado. Então você vai começar a disponibilizar mais essa gordura para geração de energia. Então é importantíssimo a gente usar todos esses alimentos que vão proteger o fígado, que vão desinflamar, que vão reduzir a gordura dele, né? Vão ser antioxidantes, mas com certeza eu tenho que reduzir peso. E pensando nisso, eu vou ter que fazer o exercício físico em conjunto com essa alimentação, tá? Chá branco pode, porque ele vem do chá verde. Então pode estar usando chá branco também, tá? Doutora, o que é cisto no fígado? Aí já é uma outra história. A gente pode ter aí, o cisto no fígado não tem nada a ver com a esteatose hepática, né? São cistos que às vezes são benéficos, podem ser criados aí no fígado como no rim, qualquer outra coisa. Boa noite, doutora. Para hipotiroidismo, hoje eu não tô falando sobre tiroide, tá? Espinheira santa, é bom para gastrite, esofagite? Sim, é bom, eu falei já nas lives anteriores, hein? Aí a questão do hipotireoidismo vai a questão do iodo, é outra coisa, tá bom? Fabiana, quem tem tireoide pode consumir couve? Sim, desde que seja com moderação, né? Não tem tanta implicação assim, não pode exceder demais. Então eu vou me acabar no aeróbio. Não é se acabar, tudo com controle, hein, gente? Doutora, nunca sei que horas tomar o suco verde. O suco verde, gente, o ideal é que vocês tomem ele em jejum. E depois de um tempinho comam, tá? Porque todos esses alimentos que eu falei que vão no suco verde, eles vão ter uma ação sinérgica, a gente potencializa então essa detoxificação no organismo. Mas na impossibilidade, vocês podem fazer ele no meio da tarde ou quando chega do trabalho no final da tarde, um pouco antes da janta. E o suco verde vocês podem fazer e congelar para ficar uma coisa prática. Então aí todo dia vai tomar um copinho de suco verde. Tá? Isso é legal, um pouco antes das refeições, 1 hora antes das refeições ou em jejum, seria esse o caso. Qual o exame que é feito para saber se tenho essa esteatose hepática? Eu falei, as transaminases TGO, TGP, gama GT e ultrassom do abdômen total, tá? São os exames mais comuns que a gente pede para saber se o paciente tem ou não a gordura no fígado. E aí, perguntas? Gente... Quem tem mais perguntas, agora é a hora de eu responder, porque o conteúdo eu já passei todo para vocês, não esqueci de nada, né? Então, vamos lá. Quem mais tem alguma pergunta para me fazer sobre isso? Se não tiver, a gente vai encerrar a live. Só lembrando que, doutora, a gordura no fígado dá mau hálito? Não, necessariamente ela vai contribuir, gente, ó,
Às vezes, quando você tem uma sobrecarga no fígado, um mau funcionamento no fígado, pode dar dor de cabeça, você pode ficar enjoada, isso pode acontecer sim, né? Então, vocês veem quando bebem demais, que pega o fígado, o que, que você vai sentir? Logo aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça, porque é um sintoma que você exagerou, sobrecarregou demais, e o fígado não tem essa capacidade de fazer toda a desintoxicação de todo aquele bando de gordura, ou de álcool, ou de açúcar que você ingeriu. Então você tem uma má digestão, enjoo e dor de cabeça. Esses são os reflexos dos excessos. Então aí no dia seguinte, vamos lá, chá verde, né, o chá de gengibre, o chá de canela, o boldo, o dente de leão, a carqueja também pode ser, a carqueja é bom diurético e também pode ajudar no fígado, mas os melhores eu já disse há pouco, tá? Chá de sene, não, o chá de sene é para melhorar a obstipação, tá? E também não é tão indicado assim de fazer uso com ele constante, porque ele é muito agressivo. É interessante trabalhar a dieta, enzimas digestivas? Sim. As enzimas digestivas também eu passo bastante para os pacientes que já estão com comprometimento digestivo, né? Lembra que eu falei que o fígado, ele ajuda na digestão, porque ele produz sais biliares, e essa bile, que vai ser levada lá na vesícula biliar, fica armazenada quando a gente come gordura, ela vai ser levada lá para o intestino para poder fazer a emulsificação dessa gordura e a digestão dela, ok? Então, quando o paciente está com essa sobrecarga no fígado, eu vou ajudar um pouquinho esse fígado a se restabelecer, através também, não só da alimentação, mas de enzimas digestivas. Então, eu posso estar usando aí uma amilase, protease, lipase, para poder acelerar, melhorar o processo digestivo, com certeza. Ou então, gotinhas que às vezes eu faço de alecrim, né, de guaçatonga, de boldo, de alcachofra, que a gente faz para digerir. Ou então, para quem não quer fazer nada disso, não pode ir ao médico, põe um pedacinho de mamão ou de abacaxi junto na refeição do almoço e do jantar, porque tem enzimas digestivas. O mamão tem a papaina, o abacaxi tem a bromelina e vai ajudar vocês a digerirem. Além disso, eu falei, usa limão e vinagre de maçã, que ajuda a digestão, tá? Isso vai facilitar o trabalho do fígado uma vez que ele já está doente. Chá de cavalinha é bom para diurese de lê, tá? A diurese, cavalinha é bom para isso. Boldo, como eu falei para vocês, é alcachofra, dente-leão é pro fígado. E aí, vocês sabem que as verduras amargas também são bom pro fígado, né? Elas podem não ser gostosas, tem muita gente que não gosta, mas a chicória, a catalônia, a almeirão também são boas. Além daquelas brássicas que eu falei para vocês, são excelentes pro fígado. Só não pode ser esse chá, gente, cuidado com uso abusivo, né? No máximo 2 xícaras ao dia, 3, e fazem sempre uma alternância, né? O boldo, por exemplo, ele não pode ser de uso contínuo, né? O chá de dente de leão também. Então a gente tem que sempre estar usando um, usando o outro, não seguido. Pode ter uma toxicidade pela erva. Não pense porque erva, quanto mais melhor, eu vou usar bastante. Obrigada, tia, ela tá me agradecendo aí da explicação. Ainda eu vou falar sobre fibromialgia, não esqueci não. Essa é uma pessoa que tem uma fibromialgia, e aí eu acredito que muitas de vocês que estão me escutando hoje pode ser que tenham um problema, e eu vou fazendo uma live sobre isso, tá? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Gordura no fígado dá tontura? Pode dar uma dor de cabeça, pode dar uma náusea, pode dar até essa dor do lado. Enfim, vamos lembrar também que o fígado, como eu falei, é um transformador, é um gerador de energia, ele ajuda a gente a fazer energia no corpo através da metabolização de todos esses macronutrientes, e às vezes, se ele tiver congestionado com gordura, inflamado, ele vai até implicar nisso, gente, na produção de energia, olha só. Então, por favor, eu tô aqui hoje para poder alertar todas vocês, vão fazer o exame, né? Vamos saber se vocês têm essa gordura. Se tiver essa gordura no abdômen, vamos reduzir. Por quê? Porque a gente quer dar saúde para vocês, dar longevidade, e não tem medicação melhor do que a feira. Não tem medicação melhor do que ir lá na geladeira e comer frutas, vegetais, legumes, cereais integrais, comida de verdade. É isso que vai ajudar vocês. Não esse bando de guloseima que vocês
estão ingerindo ultimamente a grande parte da população, esses açúcares, manteiga e frituras e fast food. É lógico, comeu lixo, vai estocar lixo e vai estocar essa gordura no fígado. Então, gente, essa live vai ficar para vocês por 24 horas, até amanhã. E aí, eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, aí vocês vão escutar quantas vezes, vão assistir quantas vezes quiserem. Obrigada a todas vocês mais uma vez pela audiência, por estarem aí junto comigo, espero ter ajudado, né, um pouquinho aí a orientações sobre esse tema, e um beijo no coração de cada um de vocês, saúde, boa noite, até mais. Limão com água baixa a glicose? Não, o que baixa a glicose é você tá consumindo carboidrato do bem, gente, com fibras, olha só, água com limão é bom para desintoxicar, como eu falei para vocês, tá? Então aí, gente, obrigada a todas vocês, um beijo grande, boa noite, até a semana que vem e sugestões para a próxima live. Pode começar a mandar que eu aceito, tá? Um beijo, tchau, tchau. E vou postar já uma receita, ó, facinha e gostosa. Até, gente, tchau.